Você está assistindo Ciência e Fé e nós estamos aqui com o nosso convidado, Rafa Nunes. Ele é psicólogo e também é líder religioso, enfim, ele é pastor. E nós agora estamos falando de jovens. Então, Rafa, a gente estava falando, é possível hoje o jovem, que ele vem tão despreparado muitas vezes para a igreja, e aí ele encontra um ambiente onde os jovens não fazem sexo antes do casamento. É possível, ele fica firme na igreja assim mesmo? Diante dessa pergunta, né, pode até parecer paradoxo, complexo, essa pergunta, mas ela é possível sim. Quando o jovem ele se deleita, quando ele se entrega literalmente ali ao evangelho, ao que ele crê. Então, se ele crê, o jovem, quando se dedica a algo, é impressionante. Ele produz muito e ele dá muitos frutos ali. Então, quando ele se dedica a essa palavra, que ele tem que se guardar ali para o casamento, eu acho que não tem nada, por mais que as tentações sejam tão evidentes, sejam tão em alta ali para ele, aquela palavra está tão enraizada no coração dele, que ele fala, eu não posso negar isso, eu não posso abandonar a minha fé por causa disso. Então, esse limite é até bom para ele, né? Sim, né? Tanto, agora podemos falar da questão da saúde também, né? Porque nós sabemos que várias doenças do século aí, né? Como a AIDS, tantas doenças DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós podemos ver que até para ele se guardar sua saúde também, né? Então, são jovens já com tantos problemas aí de saúde e isso também serve para ele se guardar. E mesmo nós não somos, alguns nos chamam assim, né? Alguns nos chamam de fundamentalistas, mas é uma palavra muito forte para nos chamar assim. Assim, nós que somos cristãos de fundamentalismo, que não existe fundamentalismo no Brasil. Fundamentalismo, ele envolve um fanatismo religioso, uma coisa que não somos, e envolve um sistema dogmático de pensamento, né? Preconceituoso em termos de raça, de cor, de religião, enfim. O fundamentalismo envolve todo um sistema de pensamento. Nós não somos fundamentalistas, mas nós vemos meninos hoje da Inglaterra, meninos da Dinamarca, o berço, o auge da social-democracia, o auge da Holanda, o auge do liberalismo, eles estão sendo aliciados pelo movimento islâmico, né? O Estado Islâmico. Exatamente. A liberdade, será que deu algum valor para eles? A Europa não é tão livre? A Holanda não é o berço da liberdade? Por que alguns jovens estão buscando um movimento tão radical, tão fanático como o Estado Islâmico? Olha aí para você ver, é o que a gente está falando de pós-modernidade. Exato. Será que a falta do limite não deixou esse jovem sem limite demais? E a falta do discernimento. Saber separar isso. Por não ter esse filtro, né? O que nós podemos dizer a respeito desse filtro, para que o jovem, ele sim, absorva aquilo ali que está sendo oferecido para ele, que está sendo proposto para ele. Aí, como que as coisas começam lá atrás? Começam bem antes, a respeito, dentro de casa, a respeito do que ele ouviu ali no seio familiar ali. Então, muitas vezes, por essa ausência dessa comunicação dentro do lar, e aí vem esses banquetes, aí vem esses pensamentos filosóficos, ideológicos, ele acaba se perdendo. Porque não tem alguém para chegar, é como um professor. Você faz a pergunta, o professor fala, mas não é por aí. Não é por aí. Então, hoje, no mundo em geral, acaba faltando isso para esses jovens que têm sido aí, tem entrado, né, tem se infiltrado literalmente aí nesses movimentos, tanto religiosos, tanto ideológicos, tanto revolucionários,
Então, falta esse filtro, né, que nós podemos colocar aí, esse filtro como uma coisa assim, em geral, não com uma definição breve, mas e ele acaba indo por aquilo que estão colocando para ele. Isso prova também a decadência do humanismo, né? O humanismo não conseguiu explicar para a pós-modernidade, não conseguiu satisfazer os seus anseios. Então, o que é? O que faz aquele jovem brasileiro que mora lá na Europa, né? Se inscrever para fazer parte do Estado Islâmico? Quer dizer, um menino criado num ambiente completamente livre. Ele tem uma necessidade de ter um fundamento, de uma fé, talvez até mesmo aí sem preparação ele vai entrar no primeiro aspecto radical, no primeiro pensamento ético radical que aparece para ele. Esse humanismo, ele está decadente. Sim. Não há uma resposta. Você, agora, como psicólogo, né, você que estuda o humanismo profundamente, né, que você vem estudando Freud, você vem estudando Reich, você vem estudando Jung, toda essa questão, esses pilares da psicologia, né? Esse humanismo conseguiu explicar? Hoje, atualmente, estudando, né, podemos ver que não muito. A gente vê o maior discurso hoje, tem um texto do Freud que chama o mal-estar da civilização. E nesse livro dele, ele falando o mal-estar da civilização, o maior perigo é essa questão da pulsão de morte. O que é pulsão de morte? É ele querer, essa vida desregrada, é eu querer satisfazer o meu eu de uma forma intensa. Então, o que essas ideologias, o que esses movimentos têm pregado é que salve-se a si mesmo, ame a você, realize os seus desejos, né? Esse discurso para que explore o eu, aí vem perdendo, vem entrando em decadência o que o humanismo ele vem pregando, que é a respeito de você olhar para si, para que você tenha empatia com o outro. Eu me colocar, o que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho que me amar. Se olharmos hoje, os lugares que têm crescido, por exemplo, academia. O que é academia? É o templo, é o corpo, é o templo ali da adoração ao corpo, porque está voltado para o eu. Tem que ter uma adoração, seja ao corpo, seja um fundamentalismo, seja até mesmo nós, nas igrejas. Exatamente. As nossas igrejas estão cheias de jovens, e jovens pós-modernos, e jovens que vieram de um mundo completamente já de vida sexual ativa, e a igreja que está cheia, as outras igrejas como a Sara Nossa Terra, no sábado estão abarrotadas de jovens, igreja como a Lagoinha, como a Getsemane aqui, e outras, Nova Vida e Quadrangular, estão cheias de jovens. Não é paradoxal o humanismo, a tão liberdade, né, que pregada por Nietzsche, pregada por Hegel, pregada por todos os Voltaire, todos os pilares da construção do pensamento humano, ele não consegue, então, resolver a questão deste jovem. Então, ele se apega até nós usufruímos disso, e ainda bem que eles caem, talvez, né, melhor que caiam nas mãos de pessoas sinceras, que estão querendo viver um cristianismo sincero, do que cair na mão de um traficante, do que cair na mão de um fundamentalista, que vai explodir alguém, que vai incentivá-lo a explodir um carro, explodir a si mesmo. Na verdade, esse humanismo, ele entrou em decadência mesmo. Entrou esse discurso, ame a você mesmo. O outro não quer saber de você, esse que é o discurso, olha, o outro não te ama, o outro não quer saber de você, né? Usam termos bem vulgares mesmo, o outro, ele que se exploda, né? Então, esse discurso, ele cada vez tem sido maior. Eu tenho que me amar, eu tenho que fazer isso. Então, esse discurso do eu, esse discurso que eu tenho que me amar, que eu tenho que fazer o que me der na cabeça, e acaba, não vem surgindo uma palavra que hoje também está em decadência ou está extinta na nossa sociedade, que é a compaixão.
é a compaixão. A compaixão de você sentir a dor do outro. Quem quer sentir a dor do outro hoje? Exatamente. O lado extremo, né? O lado extremo do eu busco prazer a todo custo, ele chega, ele bate lá, vê que não tem sentido, talvez ele vai buscar agora amar o outro. Por quê? Aí nós vamos voltar ao velho e bom cristianismo, né? De amar ao próximo. As pessoas vão se achar de novo podendo achar o outro. Porque é muito, não tem um sentido, acaba entrando literalmente no tédio. O jovem, ele está ali divertindo no final de semana, está ali indo a baladas, indo se embriagando, e acaba no final das contas, ele vai vivendo aquele mesmo ciclo, e ele começa a entender, alguns sim e outros não, mas muitos entendem que aquilo ali já está virando um tédio, literalmente, como um jovem chegou perto de mim e falou: Rafael, eu já estou cansado. Eu já estou cansado dessa vida. Já experimentei de tudo. Já experimentei de tudo, eu estou cansado, literalmente. Ele, olha, eu já conheço todas as baladas, já fiz acontecer muitas coisas, já. E ele falou: olha, estou cansado disso. Existe algo melhor do que isso? Será que tem uma outra expectativa de vida? Então, nós podemos dizer, sim, existe. Né? Paulo, ele fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, 22. Ele fala: Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz. Então, Paulo, né, Timóteo, né, para quem não conhece, Timóteo, ele foi, pastor, um grande jovem, que assumiu a igreja muito jovem, que tinha também dilemas, né? Timóteo era um jovem bastante doente, foi um jovem bastante cheio de dilemas, né? E teve ali como professor Paulo. Então, Paulo, olha, fuja das paixões da mocidade. Quer dizer, o outro extremo da paixão, ela leva o jovem, então, a buscar algo palpável. Né? A falta de limite, é proibido proibir, já não é mais proibido proibir. É melhor ter uma proibição, porque eu tenho pelo menos vida. Exatamente. A gente vai ter que terminar, mas você vai ficar com um gostinho de quero mais, que o nosso tempo já acabou. Não estou de relógio, não estou pensando que eu estou de relógio, mas não estou não. Mas o nosso tempo já acabou e nós vamos continuar. Né? Semana que vem, o terapeuta aqui, líder de jovem, Rafinha Nunes, vai estar aqui conosco. Eu gostaria que você fizesse uma oração, Rafa. O pessoal precisa ver um psicólogo orando. E um psicólogo que é conselheiro de jovens. Porque tem muitos jovens nos ouvindo hoje que estão sem esses limites e que gostariam de ter um sistema onde eles pudessem crer e morrer por um ideal justo que vai amar e não explodir o outro. Você podia fazer essa oração para nós? Encerra-se o programa Ciência em Fé. Eu te agradeço pela audiência. Fique conosco na TV Jet e a gente termina com a oração, então, do nosso terapeuta aqui, Rafa Nunes. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada jovem que está nos assistindo essa noite. Amém. E eu te peço para que a mão do Senhor, amém, para que a graça do Senhor alcance o coração de cada um. Esse jovem que está pensando que não tem mais expectativa de vida, que não tem uma outra história para ele viver, que seja anulado isso na mente dele. E que ele possa enxergar, que ele possa ver um novo tempo surgindo na vida dele. Amém. Deus, que oportunidades apareçam e que a graça e o poder do Senhor se manifeste sobre a vida e sobre o lar desse jovem. Nós oramos e abençoamos cada jovem, cada família que está nos assistindo hoje. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ciência e Fé.